Pessoal, bom dia a todos aí, mais uma vez. Se agradecendo a presença de cada um. Nosso assunto aqui é logística e infraestrutura para o Brasil. A FRELOGE é a Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura. E eu incluo o Brasil, porque é Congresso Nacional, é logística e tudo do Brasil no Congresso Nacional. Nós temos 8 câmaras temáticas, grande parte do gente conhece. Meu pai dizia que quando ele falava alguma coisa, ele dizia, meu pai, mas ele já sabe de claro, repete. Eu repeti o que é a FRELOGE, né? É a maior frente parlamentar aqui no Congresso Nacional. Outras trabalhamos em harmonia com todas. Quando tem um projeto, a gente procura trabalhar em parceria com as demais frentes. A FPA, por exemplo, que tem lá de São Paulo. Fui diretor, inclusive, da FPA. Então, a gente trabalha em harmonia. Obviamente, vai chegar um determinado projeto que pode conflitar. Isso é acordado entre nós. Aí cada um cuida dos seus, né, baseado na filosofia de cada frente. Então, hoje nós temos um assunto aqui sobre infraestrutura. Né? É sobre infraestrutura. O Igor é o presidente da ANEINFRA, que é a Agência Nacional, resumindo aqui para um bom entendedor, dos engenheiros especialistas do governo federal. Aqui está a nossa ex-presidente, né, que tocou até outro dia, e nós somos parceiros, porque tem a ver com a FRELOGE. Né? Eles precisam da FRELOGE e nós precisamos deles. E temos participado de inúmeros eventos aqui, em Brasília, fora de Brasília, que tem a ver com a ANEINFRA. E hoje é a ANEINFRA que vai comandar aqui conosco esse café da manhã, temas importantes. Ontem tivemos um seminário o dia todo, desde as 9 horas da manhã. Zé Roberto esteve lá presente, né? Foi metro ferroviário, assunto para ontem. Se nós não tomarmos iniciativas, nós não vamos ter estrada daqui a 5 anos, vai parar quase tudo, e eu já vi isso em outros países, e não diferente aqui no Brasil vai acontecer. Mas nós estamos antecipando, já estamos tocando, levando os conhecimentos, trazendo especialistas das 8 câmaras temáticas que nós temos. Temos aqui o Gesualdo, que é o nosso presidente do IBL. Obrigado, Gesualdo, pelo apoio que tem dado aí à FRELOGE, embora podia dizer assim, mas é obrigação, mas nem todos cumprem com a obrigação. Então, parabéns aí pela iniciativa de nos valorizar aqui. O senador Jaime é um amigo nosso, eu costumo dizer, quando tenho oportunidade, que ele é o único parlamentar na história, e eu tenho a impressão que é na história do Congresso Nacional, tem 7 mandatos, eu sei mais ou menos que é isso. Ele se filiou a FRELOGE, antes de assumir o mandato aqui. Veio aqui conversando, trocamos ideia e ele já assinou na hora, ainda na base da assinatura. Então eu vou passar para o meu amigo aqui, o Igor Guerra, mas antes a gente faz de praxe a autoapresentação de cada um. Não precisa não falar, é só a autoapresentação, depois nós vamos bater um papo, tá bom? Pessoal, como eu vou falar daqui a pouquinho, então me apresento mais para o final, tá? Passar aqui para minha amiga, que já foi presidente da ANEINFRA e atualmente minha vice-presidente, a Valesca. Valesca, eu sou analista de infraestrutura, engenheira agrônoma. Atualmente eu assumo a coordenação de planejamento da agricultura irrigada no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Eu sou Fernando Mineiro, deputado pelo Rio Grande do Norte. Meu primeiro mandato, vim da FRELOGE, articulado pelo pessoal aqui da ANEINFRA. Né? Já fui secretário de Estado do governo, professora Fátima, na área de projetos, coordenei ações do Banco Mundial, e é uma área que nós interessamos, e fui membro do Consórcio Nordeste também, do Conselho de Administração. Então, acompanhamos algumas ações de infraestrutura na região Nordeste, principalmente da água. E a gente boa. Meu nome é Cristiane Batiston, eu sou analista de infraestrutura da primeira turma. Hoje estou como diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Já tive satisfação de conhecer o senador Bagatoli, o senador Wellington aqui, ter o apoio da Casa do Senado nessa missão, né, que é esse mandato na Agência Nacional de Águas.
Então, dá vontade de sair falando, porque parece que a água não tem nada a ver com logística, mas tem muito, né? A gente tem ações, mas a gente vai ter um momento de conversa, né? Então, obrigada. Bom dia, sou Fernando Diniz, sou diretor de Relações Institucionais do Move Infra, que é uma associação de 6 investidores de infraestrutura listados na Bolsa de Valores. E a Move Infra acabou de entrar com o IBL. Parabéns. Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Pro Logística de Mato Grosso, que é uma entidade da AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. Sou conselheiro do IBL e fundador do Instituto. Bom dia a todos, Mauro Barbosa, assessoria técnica aqui da Frenlog. André Moura, assessor do senador Zequinha Marinho, que é presidente da Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas. José Roberto Barbosa, eu sou presidente da Petrocity Ferrovias e presidente da Associação Brasileira das Ferrovias Autorizadas. Bom dia, sou Wesley Bento, sou diretor jurídico da Associação Brasileira de Ferrovias Autorizadas. Bom dia, meu nome é Carley Velter, sou da ANATC, Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga. Somos uma associação bastante atuante no agronegócio, são 25 mil cargas por dia. Então, somos usuários da infraestrutura, como um modo geral, né? E também a gente monitora a concorrência aqui, né? Bom dia a todos e a todas. Sou Gesualdo Silva, eu sou o presidente aqui do Conselho Gestor do Instituto Brasil Logística, que dá suporte, né, à Frenlog. Sejam todos muito bem-vindos. De fato, é a maior frente, né, mais representativa do Congresso Nacional, e nós estamos aqui com a meta de torná-la, de fato, né, a reconhecida como tal. A Rebeca acabou de chegar aqui, ela é a diretora executiva do IBL, mas eu também estou no IBL, eu sou diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, uma associação que tem mais de 103 empresas associadas e 250 terminais em todo o Brasil. E também sou conselheiro da Companhia Docks do Rio de Janeiro. Obrigado. Senador Jaime Bagatoli, sou vice-presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agricultura. Gosto mais de falar que sou empresário, sou do agronegócio, porque a política nós temos em momentos muito difíceis. É hora que dá até vergonha de falar que a pessoa exerce um cargo, chega lá e dizer que é senador e não tem braço, não tem força para fazer aquilo que nós deveríamos fazer para o país. Mas não podemos desistir da luta. Desistir nunca. Bom, feita a auto-apresentação de cada um, vamos passar agora para o presidente da Infra, que vai aí comigo tocar o barco aqui. E ele tem uma vantagem entre nós, que ele já faz parte do nosso time aqui. Obrigado, deputado Edinho. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, de uma forma assim, mais ampla, aqui, né, como anfitriões aqui do Senado Federal, agradecer aí a presença aqui do senador Jaime Bagatoli, também representando aqui a Câmara, né, o deputado federal Fernando Mineiro. De uma forma mais especial, carinhosa, né, agradecer aí deputado Edinho Bez por todo o apoio, né, que tem dado aí, toda essa parceria. Gesualdo, Rebeca e também pelo IBL, né, vocês têm feito um trabalho incrível aí. A Infra quer ser parceira, continuar sendo parceira e a gente poder ampliar cada vez mais essas possibilidades, né? Bom, pessoal, meu nome é Igor Guerra, eu estou presidente da Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura, a ANEINFRA. Vou falar um pouquinho mais sobre a ANEINFRA numa apresentação própria, eu vou passar também um vídeo que vai externar um pouco essa situação. Sou engenheiro civil de formação, tenho mestrado na área de transportes, sou da carreira, né, de analista de infraestrutura, estou cedido no momento aqui para a Câmara dos Deputados, né, trabalhando lá com o deputado Rubens Ottoni e também fazendo parte aí do time da Frenlog, de voluntários colaboradores. Bom, queria que pudesse passar, Marco Túlio, o nosso vídeo institucional, tá inédito, a gente está apresentando pela primeira vez aqui esse vídeo. Acho que está sem som.
Tem que ir lá naquele... Isso acontece. Aumentou o volume. Analistas e especialistas em infraestrutura que, com dedicação e conhecimento, transformam desafios em desenvolvimento. São profissionais que planejam o futuro, fiscalizam o presente e executam com excelência as ações que fazem o país acontecer. Gente que está nas estradas, nas pontes, nas barragens, nas cidades, conectando regiões, garantindo energia, água, mobilidade e dignidade para milhões de brasileiros. Na Infra, acreditamos que infraestrutura é feita por pessoas e para pessoas. É um olhar técnico de quem entende o impacto social de cada decisão. É um compromisso ético de quem serve ao interesse público com responsabilidade e paixão pelo que faz. Promovemos o fortalecimento da carreira de analista e especialista em infraestrutura, defendendo valorização, autonomia técnica e reconhecimento para esses profissionais que sustentam o desenvolvimento do país. Investimos em formação, inovação e troca de conhecimento, porque acreditamos que cada associado é parte essencial de uma rede que pensa o Brasil do amanhã. Ser parte da Infra é fazer parte de uma comunidade que acredita em um Brasil que cresce com propósito, eficiência e sustentabilidade. Um Brasil construído por pessoas que movem na infraestrutura e transformam realidades. A Infra, pessoas que constroem, profissionais que transformam. É isso, obrigado. Marco, podia colocar a apresentação também? Bom, pessoal, somos feitos por pessoas e para pessoas, né? Então, um pouco no que nos move. O que, normalmente, quando a gente ouve assim, uma associação de servidores ou sindicato de servidores, é o pessoal que vai pedir aumento de salário, né? Tem essa parte mesmo, viu? Mas, assim, a gente está numa tônica de mostrar uma outra visão, sabe? Que nós, associados, temos do ponto de vista da infraestrutura. Somos um corpo de profissionais extremamente qualificados, né, em que a gente pode sim e tem contribuído para as questões de políticas públicas da infraestrutura do nosso país. Então, assim, mais do que vir pedir aumento, né, a gente realmente quer construir uma agenda propositiva e que faça realmente sentido para o desenvolvimento de políticas públicas do nosso país. Bom, a categoria ela foi criada no âmbito da criação do PAC 1, lá em 2007, e quando foi identificado, né, dentro dos quadros dos ministérios, uma ausência, uma insuficiência de profissionais qualificados para dar conta do programa de aceleração de crescimento. Daí foi idealizada a nossa carreira, né, de analista e especialista em infraestrutura. A diferença é só porque, para o ingresso para especialista, é exigido 12 anos de experiência, mas na prática as atribuições são exatamente iguais, de analista e especialista em infraestrutura. Então, ela foi pensada, e aqui a gente tirou exatamente como está na exposição de motivos da medida provisória que criou a nossa carreira, que é possibilitar a administração pública recrute pessoal com alto nível de qualificação para desempenhar atribuições governamentais ligadas à área de infraestrutura, que é prioritária para o desenvolvimento do país. Ou seja, ela foi criada exatamente pensando numa infraestrutura que seja prioridade para o desenvolvimento do nosso país. De lá para cá, então a lei que converteu, né, a medida provisória foi a 11.539, e a gente teve uma grande vitória, um grande reconhecimento da qualidade dos nossos trabalhos por meio dessa lei 13.464 de 2017, que foi quando houve o reconhecimento tanto do governo federal quanto do Congresso Nacional de que a carreira de analista de infraestrutura ela passa a integrar as carreiras de gestão governamental. Então, para a gente, isso daí é um marco importante do reconhecimento dos nossos trabalhos. E é uma carreira transversal. O que isso significa? O Ministério da Gestão e Inovação ele é o órgão supervisor da carreira de analista de infraestrutura e do cargo isolado de especialista em infraestrutura sênior. E ele faz a distribuição desses analistas nos vários ministérios. Vou falar um pouco mais para frente. Então, o que nós fazemos, né? Trabalhamos com infraestrutura de grande porte. Na formulação, gestão de políticas públicas, no planejamento, implementação dos programas governamentais, como o PAC,
coordenação de ações governamentais, monitoramento, na fiscalização das grandes obras, assessorando, né, os nossos ministros, assessorando os secretários nacionais, secretários executivos, e também fazendo todo o trabalho de execução de projetos e de empreendimentos de infraestrutura. Até pouco tempo atrás, estávamos com um quadro de 700 servidores, 740 servidores. Aí, com o concurso unificado, a gente aumentou mais 270. Então, a gente bateu aí a faixa dos 1.000 servidores espalhados na esplanada. Nós estamos em vários, no Brasil inteiro. Assim, tem uma concentração maior aqui em Brasília, mas a gente tem colegas também nos estados, né? Mas a carreira foi criada principalmente para ser o corpo técnico dos ministérios, mas atuamos também nas agências reguladoras, atuamos também nas empresas públicas. Temos colegas que estão cedidos aqui para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados também. E os principais órgãos que concentram maior quantidade de analistas de infraestrutura: Ministério dos Transportes, Minas e Energia, Portos e Aeroportos, Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades e agora o Ministério das Telecomunicações. E aí, deputado, se você for fazer um espelhamento, são praticamente as vice-presidências que tem aqui também na Frenlog, né? Então, por isso essa conexão, essa conectividade grande, né, entre a NEINFRA, Frenlog e o IBL. Bom, é uma carreira também que vem... deputado. Deputado Barbosa Neto, que acabou de chegar aqui participar conosco. Senta aqui, deputado. Atualmente, a carreira... Temos colegas que estão posicionados em cargos comissionados, cargos como secretário nacional. A Batiston está como diretora, né, da Agência Nacional de Água e Saneamento. Também já assumiu importantes funções, né, recentemente na Casa Civil também. Temos colegas que estão como secretários nacionais, diretores, coordenadores gerais, assessores especiais. Então, é uma carreira realmente que está muito próxima de quem toma decisão no setor de infraestrutura desse país. Então, são especialistas que estão, muitos deles, né, dispostos de fato a poder colaborar, né, com sua expertise, seu conhecimento e com suas experiências para o bem do nosso país. Eu já ia falar, pode passar. Aqui é um retrato simplificado da atuação, onde que nós atuamos, né? Então, temos colegas que são especialistas das diversas áreas da infraestrutura, né? Óleo e gás, mineração, energia, telecomunicações, rodovias, logística, portos, hidrovias, mobilidade urbana, ferrovias, habitação, aeroportos, urbanização, defesa civil, né? A Secretaria Nacional de Defesa Civil, quando tem esses problemas de enchentes, como do Rio Grande do Sul do ano passado, são colegas nossos que estão lá à frente. Esgotamento sanitário, infraestrutura hídrica, abastecimento de água, resíduos sólidos. E agora, mais recentemente, estamos atuando também na parte de cultura, esporte, infraestrutura e turismo. Ou seja, as infraestruturas que proporcionam mais cultura, mais esporte e mais turismo para o nosso país. Aqui, eu achei interessante esse gráfico, porque ele sintetiza bem um pouco do histórico recente, né, do setor de infraestrutura. A fonte da ABDIB, né, foi um congresso recente que eles fizeram, e a gente tem atuado muito na análise de alguns dados, né? O Mauro Barbosa tem sido um grande parceiro nosso, né, e incentivador também para que todo esse voluntariado dos colegas possam acontecer nesse setor. Então, a gente vê aqui que os investimentos públicos eles já foram mais robustos, né, num passado mais recente. Acho que agora a gente está no desafio de conseguir mais orçamento, de conseguir viabilizar mais recursos públicos para as grandes obras de infraestrutura. Porém, o que destaca mesmo é a participação do setor privado nas infraestruturas, ou seja, principalmente por meio das concessões e PPPs. Então, é um assunto que a gente vê discutido muito aqui na Frenlog, que é essa questão de você trabalhar a segurança jurídica dos contratos de concessão, trabalhar como que a gente pode atrair mais investimentos, como que nós podemos realmente proporcionar uma competitividade no setor. E a gente precisa saber lidar com isso, precisamos saber lidar com uma nova realidade. Temos a possibilidade, o Brasil é um gigante, e a gente tem condições, de fato, de poder destravar, pensar fora da caixinha,
não ficar dependendo apenas de recursos públicos para as grandes obras de infraestrutura. Então, para isso, a gente precisa realmente de um pessoal qualificado, tecnicamente capaz, que possa dar desdobramento a essa carteira. Então, a gente tem esse desafio, né, que a gente fez esse levantamento, e agora, no âmbito do novo PAC, né, a gente está falando aí daqui para frente, né, ou de um passado recente, aí, 2023 para frente, uma carteira de 1,7 trilhão de reais de investimentos em infraestrutura. Não é pouca coisa. É um desafio grande, porém ainda muito insuficiente. Ontem, quem esteve no seminário da Frenlog, sobre o setor metroferroviário, lembro que o Marcos Daniel, que também é colega de carreira nosso, diretor de regulação da mobilidade urbana, ele apresentou um estudo sobre o BNDES até 2054. A necessidade de investimentos em infraestrutura somente de mobilidade urbana já beira 500 bilhões de reais, né? Então, quando a gente fala 1,7 trilhão, parece bastante, mas ainda é pouco. E aí, é claro que são recursos públicos e privados que a gente precisa saber lidar. Então, a carteira do novo PAC é nessa área, então, assim, estão distribuídos em várias áreas aí do setor de infraestrutura, e eu arrisco dizer que 90% passa na mão de algum analista de infraestrutura em algum momento, né? Obviamente, existem outras carreiras do Serviço Público Federal, como os especialistas em regulação, especialistas em política pública e gestão governamental, os auditores da CGU, que fazem parte também desse ciclo de políticas públicas. E é importante frisar, todos os servidores públicos, eles são importantes nesse processo, mas no que tange a parte de infraestrutura, o analista de infraestrutura ele tem uma certa relevância, né, para o desenvolvimento desse investimento que temos para desenvolver. E o que nós queremos, né? O que a NEINFRA quer, o que os nossos associados querem, né? Queremos, além do aumento de salário, obviamente, que é sempre uma questão ali do sindicato, mas muito mais do que isso, a gente quer desenvolver políticas públicas que sejam integradas, né? Políticas públicas de caráter nacional integradas. Hoje a gente vê o setor de ferrovias desenvolvendo por um lado, às vezes os portos estão desenvolvendo por outro lado, sendo que tem uma conexão. Às vezes a gente conversa sobre todo o desenvolvimento, por exemplo, do setor portuário, mas eles ficam dentro das cidades. Como é que se dá as questões, né, de urbanização, as questões que envolvem uma gama de investimentos, né? Às vezes a gente discute, por exemplo, as políticas habitacionais, e temos que falar também de saneamento, temos que falar também de mobilidade urbana, setor de energia elétrica, a Liliane que está representando o Ministério de Minas e Energia. Então, assim, não é fácil fazer essa gestão coordenada, não adianta nada você desenvolver muito um certo setor e deixar os outros para trás, né? Então, realmente exige muita necessidade de conexão para esse trabalho. E o que nós também pensamos? Pensamos que há uma necessidade, sim, né, de fazer um aperfeiçoamento legislativo, um ambiente regulatório fortalecido. Queremos fazer a boa e regular, importante essa palavra regular, né, dos investimentos dos recursos públicos do orçamento da União. Queremos uma atração de investimentos, uma carteira firme, concreta, propositiva, para que realmente o investidor ele possa identificar aqueles projetos ali como seguros e capazes de poder valer o investimento, o esforço, né, todo esse mecanismo de atração de investimentos. Importante a gente trabalhar as questões de incentivos econômicos. Eu lembro muito aqui das falas do Mauro Barbosa, com as debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura, entre outras, né, temos também o REID, viabilização de créditos. Está aqui presente aqui, ó, o presidente da Petrocity. Sim. Há pouco tempo, né, com a política, né, de critérios para a emissão de debêntures do Ministério dos Transportes, né, afetou diretamente a estratégia da companhia dele. E ele teve aqui pedindo apoio da Frenlog, né, para discutir, né, possibilidades de alteração da política constante da portaria e critérios de emissão de debêntures do Ministério dos Transportes. Então, o setor de infraestrutura é regulado, né, por esses especialistas da NEINFRA, que geram a política que interfere diretamente na regulação da atividade privada do setor de infraestrutura. Então, é importante, né, Igor? A Movinfra, semana retrasada, né, lançou lá
um pedido para todos nós do setor de infraestrutura para adotar, né, presidente da BTP, presidente do IBL, conselheiros, né, adotar ações de fortalecimento da atividade das carreiras de analista de infraestrutura do DENIT, do especialista da ANTAC em regulação, do especialista da NTT, do especialista da ANP, da ANA, né? A importância da independência das agências reguladoras para melhor estabilidade da regulação no Brasil. Então é um compromisso, né, Gesualdo, que nós todos temos que assumir, né, para viabilizar melhores condições dos negócios nas concessões do setor de infraestrutura. Excelente, Mauro. Perfeito, é exatamente esse o espírito, né, que a gente precisa realmente estar avançando, né? E também sempre pensando na questão assim, dos nossos compromissos com a sociedade e com o meio ambiente. Também um outro pilar fundamental em que o analista e o especialista em infraestrutura precisa estar com isso presente, com essa questão do compromisso do desenvolvimento econômico, social e ambiental do nosso país. E a questão da segurança jurídica, que também já foi falado aqui. Como é que tem sido feito já esse trabalho junto com o Legislativo, da NEINFRA, junto com a Frenlog, né? Já estou terminando, pessoal. Aqui eu não vou falar de todos eles, né? Mas aqui é só para passar aqui um levantamento que não é exaustivo, mas assim um pouco do aparato assim dos marcos legais que já foram aprovados aqui no Congresso Nacional, já tiveram o sancionamento também da Presidência da República e que são importantes para destravar o desenvolvimento da infraestrutura do nosso país. Então, aqui a gente fez um levantamento, inclusive foi utilizado para uma apresentação do deputado Edinho Bez, lá no Congresso, lá na Amazônia. E quando a gente vê, realmente, a produção é grande, né? Que é um passado recente, então, mas já foram produzidas muitas normas, muitas leis em que têm ajudado aí os setores, vários setores aí a desenvolver a infraestrutura do nosso país. E o para frente, né? Aqui também é uma lista que não é exaustiva, mas uma relação que nós fizemos com base no que tem tramitando aqui no Congresso Nacional. E a NEINFRA se coloca à disposição. A gente já está participando do Comitê Técnico Regulatório do IBL, uma iniciativa belíssima, viu, Rebeca, Gesualdo, em que realmente tem orientado, né, os parlamentares por meio de notas técnicas que são construídas por especialistas, não só do setor público, mas também do setor privado, e que tem ajudado bastante, né, numa tomada de decisão mais assertiva, mais concreta. E também a gente fez, no início do ano, ajudamos aí a Frenlog como voluntários da infraestrutura na construção aí de uma agenda legislativa da Frenlog, né, a agenda que norteia aí os trabalhos da Frenlog. Bom, pessoal, e para firmar o compromisso, a gente não ser mais só está falando, né, pedir para o Fernando Diniz, né, da Movinfra, conversando ali com o Ronei. Ontem eu falei com a Ana Patrícia também da Impetrilhos, né, da NEINFRA também aderir ao Pacto pela Infraestrutura, que o Mauro Barbosa comentou, né. Eu vou agora passar a palavra para o deputado para a gente continuar as conversas. A apresentação foi essa e depois, ao final, a gente assina o Pacto pela Infraestrutura como compromisso efetivo da associação. Pessoal, muito obrigado a todos e contem com a gente. Bom, vamos dar continuidade. Agora, os nossos convidados vão se manifestar. Vamos começar com a Ana, né? Nós costumamos dizer nos nossos discursos, nas nossas representações, que, sabendo quando se fala de energia, e eu repito muito isso, que a energia é tão importante quanto a água para a nossa sobrevivência. Está com a palavra. Obrigada, deputado. Agência Nacional de Águas. Eu queria agradecer todo o empenho do Igor e da associação nessa articulação com o Congresso. Acho que teve a fala do senador Jaime Bagato, ele me sensibilizou muito, que passa essa sensação, né, de que a gente quer fazer tanto e sozinho a gente não consegue. Realmente, sozinho a gente não consegue. Eu vejo isso de dentro, né, das instituições de governo, que a gente realmente precisa trabalhar em rede. E a gente precisa achar nossos parceiros
e precisa formar essa rede de atuação que vai desde as posições mais estratégicas de tomada de decisão, como aqui no Congresso Nacional, como os nossos ministros, como o nosso presidente da República, quanto a essa rede de servidores que se enraiza nos ministérios e que vai desde formatando as políticas públicas, mas especialmente trabalhando na implementação das coisas na ponta. Então, às vezes, existe um distanciamento e a gente precisa arrumar caminhos para reduzir esses distanciamentos, né? Então, eu tenho visto na Agência Nacional de Águas, nesses 2 meses que eu estou lá, já chegaram 2 levas de análises de projetos de lei que estão aqui no Congresso Nacional. E, infelizmente, muitas análises vêm só naquela letra pequena da lei, não por isso, não por aquilo, vamos ser contra. E acaba tendo uma desconexão de alguns servidores com a realidade do país. Né? O parlamentar não está propondo um projeto de lei porque para ser contra a lei toda. Não, existe um problema social que precisa ser discutido e a nossa função na parte técnica é entender o problema social e ver como realmente agir sobre ele, agir nas causas desse problema e resolver esses problemas. Né? Infelizmente, não funciona bem assim, e às vezes a gente se sente impotente. Então, esse tipo de iniciativa aqui, de aproximação, é muito importante. E a gente precisa, Igor, como associação, fazer chegar em todos os níveis dos nossos associados, né? Porque essas preocupações, especialmente dos parlamentares que a gente vê, né? dos nossos tomadores de decisão com mandato, né? Tanto no executivo quanto no legislativo, eles são representantes da sociedade, eles trazem as dores da sociedade. Né? Então, a gente precisa realmente ter uma aproximação e fazer uma discussão. Mas queria também aproveitar que a gente tem a Liliane, do Ministério de Minas e Energia, e elogiar o trabalho que foi feito aqui no Congresso, na discussão da medida provisória do setor elétrico, a 1304. Teve uma conexão grande de trazer priorizações para a área de recursos. Na realidade, assim, de tentar melhorar as conexões entre a política de recursos hídricos e o planejamento energético. Obviamente, a Agência Nacional de Águas já se preocupa muito com isso, mas a gente tem a função da garantia dos usos múltiplos. E um dos principais usos que a gente tem é a navegação, né? Completamente conectada aqui com o tema da Frenlog. E a gente mobilizou a Agência Nacional de Águas junto com o Ministério de Portos e Aeroportos, que está fazendo vários estudos de concessão de hidrovias, e o Ministério de Minas e Energia, que está engajado em tentar voltar a fazer hidrelétricas, até pelo papel estabilizador, né, e de base que tem para todo o sistema elétrico, por ser uma energia limpa e renovável e por nos ajudar na gestão de recursos hídricos, seja na prevenção de inundações ou na garantia do abastecimento de água. Mas a gente não tem como avançar nos modelos antigos. O pessoal da hidrovia pensando só na hidrovia, o setor elétrico pensando só no setor elétrico. A gente precisa avançar com projetos de usos múltiplos. Então, a gente está promovendo, né, essa integração entre Ministério de Portos e Ministério de Minas e Energia, porque onde está a fronteira, onde a gente mais tem navegação, especialmente comercial, é na região centro-norte aqui, né, nos nossos rios. Então, o Tapajós, né, que é um rio que qualquer reduçãozinha na vazão, vocês já começam a ter que aliviar a carga nas embarcações e reduzir. Então, assim, perde eficiência, né, aumenta custos. Tem sempre o enfrentamento das questões de fazer dragagem. E a gente ainda tem potencial de geração de energia no rio Tapajós. Né? Então, se a gente fizer projetos interconectados e realmente de usos múltiplos, a gente consegue tirar um ganha-ganha nisso. Então, como analista de infraestrutura, tendo atuado por muito tempo com o programa de aceleração do crescimento e visto várias áreas, também pude passar no Ministério
do planejamento, cuidando da elaboração do plano plurianual, onde eu coordenava todas as áreas de infraestrutura, exceto transportes. Então, eu consegui assim, ter uma visão e tentar levar isso para dentro da Agência Nacional de Águas, né? Então, acho que é algo importante. Acho que a gente vem aqui dizendo que a carreira está à disposição, porque, como o Igor falou, assim, eu vejo que ser servidor público é uma vocação. Ninguém entra no serviço público para ficar rico, por mais que o Igor venha e fale assim, a gente quer a maioria de salário, né? Você quer condições justas de trabalho. Mas ser servidor público é uma vocação. Você não entra para ficar rico, para ficar milionário, para nada. Você não vai conseguir isso no setor público. Você entra para cumprir uma função para a sociedade, né? Então, só dizer aqui que contem comigo na agência, contem com a ANE Infra, e muito obrigada aqui pelo convite, pelo espaço. Bom, Cristiane, obrigado aí pela sua manifestação, ter vindo aqui, e a Freelog está à disposição. Tudo que envolve logística e infraestrutura, por isso que a nossa frente é a única que tem 8 câmaras temáticas, que nós temos que trabalhar integrados, um precisa do outro. Mas vamos ouvir agora a registrar a presença do deputado Barbosa, que é um grande amigo nosso de longa data, que hoje tem um trabalho muito importante, em especial na área de mobilidade urbana, né? Nós vamos passar a palavra para o senador Jaime, aqui, o parlamentar, sabe o rodízio que tem, as tarefas que tem aqui, né? Alguns confirmam, depois ficam justificando, natural, pelas atividades, principalmente na quarta-feira. Mas tem uma vantagem, na quarta-feira todos estão aqui em Brasília. Com a palavra, nosso grande parceiro e amigo, e um cara que pensa no país, que a gente conhece aqui as características dos parlamentares, dos representantes. Então, nosso amigo Jaime, grande representante de Rondônia, por que não do Brasil? Obrigado, Edinho. Cumprimentar aqui, primeiramente, o Igor. Você faz parte do sindicato, né? É ANE Infra. ANE Infra. Eu ouvi você, a questão do problema de salário. Vocês têm em torno de 900 funcionários, é isso? 1.000. Quantos engenheiros? Primeiramente, assim, eu li uma reportagem agora há poucos dias que vai haver um grande colapso nessa situação de engenheiros nos próximos anos. Mas eu quero dizer, primeiramente, a Cristiane, você é diretora da ANA, né? Eu quero dizer para você que nós precisamos, o país precisa pensar em infraestrutura de longo prazo. O que aconteceu? Ontem nós estávamos numa discussão, o Amin levantou essa situação sobre a Itaipu. A Itaipu é uma herança, talvez a melhor herança deixada do governo da década de 70. Ela teria o menor custo do mundo hoje em geração de energia. O que aconteceu? Aconteceu simplesmente o seguinte. Eles vieram para trazer o custo, lá estava na planilha. Nós sabemos que a empresa é binacional. 10, 11 turbinas da Itaipu, 10 são do Brasil. Mas você veja bem o pensamento naquela época. Quem foi o aval do pagamento, do financiamento da Itaipu foi o Brasil, não foi o Paraguai. Porque o consumidor da energia era o Brasil. Naquele momento, eu acho que o Paraguai, uma turbina talvez já era o suficiente quase para o Paraguai. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, era para nós estarmos com a tarifa de energia a $12, estamos a 17, praticamente 17, 30% acima do valor, e o governo gastando quase $1 bilhão, é 871 milhões de dólares só em 2024, fora das despesas da usina, com COP e aí por diante. Não vamos entrar no mérito da questão. Para vocês entenderem, isso aqui que está fora disso aqui, em 15 anos, se constrói outra Itaipu. O problema que não é que falta dinheiro,
falta gestão. O problema do Brasil é gestão. E nós não temos que ficar discutindo em partido A, partido B, partido C. Nós temos que pensar no Brasil. Se isso não mudar a mentalidade das pessoas, é daqui para pior. Porque esse caso da Itaipu é um grande exemplo. As rodovias construídas na década de 70 foi planejamento para 30 anos. Mas aí depois parou os investimentos. Entendeu? E hoje, a grande preocupação, está aqui o Edeon, né? Que faz parte lá da ProSoja também, de infraestrutura, que cuida dessa parte. Nós temos um problema, um gargalo grande hoje. Nós vamos pôr uma safra aí, eu sou produtor também, nós vamos pôr uma safra aí talvez de 170, 175 milhões de toneladas de soja, podemos chegar aí 140 milhões de toneladas de milho, entendeu? Quer dizer, nós temos aumentando a nossa produção sem logística, sem infraestrutura, sem nada. E aí, quando se fala, vem tudo para privatização. Beleza, eu vi os números aí, está tudo certo. Tá tudo certo, os planejamentos dentro da privatização. Mas entendam vocês, que se nós não diminuirmos o custo da máquina pública, o país trava de qualquer maneira. Porque, igual vocês estão pedindo reajuste de salário, olha o produtor de arroz do Rio Grande do Sul, olha a situação dos produtores em geral no Brasil, olha a situação do transporte, aqui da situação que está ficando o transporte, porque tudo está onerando um custo na ponta. Quando você privatiza, isso é a mesma coisa que vocês têm que colocar na cabeça. O governo sai fora do ônus. E nós precisamos discutir um grande impacto que está tendo hoje. Me passaram que é 30% em cima da privatização. 30% de imposto em cima da privatização. Meu Deus, eu me pergunto, o governo saiu fora do ônus da BR-364. Agora já saiu. A partir do ano que vem, agora, já entra o pedágio. Aí, é justo, diga para mim, é justo a sociedade pagar, além da União sair fora do ônus, você pagar 30% de imposto para a União? Não tem estrutura que aguenta isso nesse país. Então, isso é uma... Porque se nós... Eu vejo a questão. Eu acho, sim, interessante. Nós precisamos de bons engenheiros, de pessoas para nós vermos os investimentos futuros. Olha, eu tive que intervir, você acabou de falar aí, sobre a situação das concessões. A do Rio Madeira é impossível fazer uma concessão. A ANTAC me ouviu, eu falei, podemos ir lá fazer, inclusive. Eu falei, vocês não venham falar em concessão no Rio Madeira. O Rio Madeira é a hidrovia mais antiga que está funcionando realmente nesse país. Isso funciona há mais de 100 anos. Quer dizer, lá não tinha quase nada transportando. Na época da ferrovia Madeira-Mamoré, borracha, era quase insignificante o que funciona hoje. Agora, temos que convencer o Ministério Público, não adianta nós ficar aqui ficar batendo conversa e na hora de dragar o rio, não poder jogar areia para fora. O que nós vamos fazer com isso? Vamos dragar rio para quê? Para ficar lá, para aquele serviço que nós fazemos voltar lá? Então nós temos que convencer o Ministério Público primeiro, dizer para ele que a areia tem que jogar para fora, pode fazer casa popular, pode beneficiar alguém, mas enfim, nós temos essa questão aí. E na questão de infraestrutura, de rodovia, nós estamos em um colapso total já. Nós já estamos num colapso total. Então nós precisamos investir. E eu entendo, eu sei, sou empresário, sou do agronegócio, sou transportador, mexo com petróleo, mexo com diversas coisas. Eu fico triste que eu estou aqui no Senado. E chego no meu estado, chego em qualquer lugar que eu desço do Brasil, os caras falam, Bagato, você só é mais um, só foi para ser mais um. Por quê? Porque acontece o seguinte, isso aqui não tem braço. Isso aqui, 70%, isso aqui nós temos que ser franco para nós. 70% do Congresso Nacional não aceita o bem desse país. Eu não sei o porquê. Eu não consigo entender o porquê disso. Porque isso aqui, gente, não é uma questão de sigla partidária. É uma questão de futuro. E nós não vamos ter futuro no país se nós ficar com essa rivalidade para lá e para cá e não querer votar as coisas que tem que realmente votar nesse país.
Mas eu não quero mais me alongar, dizer para vocês, estou aqui, o Edinho sabe, eu conheço a situação de infraestrutura, está aqui, eu sei como é o seu nome? Carley. O Carley, que mexe com muito motorista, transportadora. Eu sou motorista de caminhão profissional, já falei para vocês aqui. Hoje, um dia triste para mim, eu perdi ontem um motorista, quer dizer, está aposentado, trabalhou comigo de motorista na nossa empresa, no nosso negócio. Eu contratei ele em 1979 para 80. 81 era motorista de caminhão e ele é junto comigo, faleceu ontem. Você vê, então como que é assim, é uma coisa triste. Até falei para o meu irmão, mandei parar os caminhões tudo hoje lá, porque você vê que uma história, a vida da gente, né? E nós não temos mais, vocês estão vendo a dificuldade que nós temos. Eu peço encarecidamente, ajudem nós a melhorar a gestão para nós conseguirmos funcionário nesse país. Nós vamos entrar num colapso total, não vai ter motorista de caminhão, não vai ter mão de obra, não vai ter mais nada. Me desculpe o governo. Se vocês pensarem só no assistencialismo, quem pensar só em assistencialismo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não temos mais pessoas do outro lado. E digo mais para vocês. Triste vai ser a velhice daqui 20 anos. Escreva o que o Bagato falou hoje nessa mesa aqui. A maioria que eu olho para vocês aqui, boa parte disso aqui está com mais de 60 anos, já para cima, junto comigo, na minha idade. Vai ser triste demais, porque não vai ter as pessoas para trabalhar para essas pessoas. Isso aí vai parar tudo em asilo, vai morrer, tudo, não sei de que forma vai ser, mas vai ser uma situação triste para o nosso país. Enfim, nós temos que pensar num país de futuro e fazer projetos para daqui 25, 30, 40, 50 anos para frente. Esse é o meu pensamento, o que nós devemos fazer para o nosso país. E nós podemos fazer para ajudar vocês. Nós queremos que esteja bons funcionários, bons engenheiros, que tenham projetos, mas eu gostaria que você passasse para o Edinho, assim, para ver qual que é a média de salário que os funcionários estão ganhando hoje, se for possível. Isso eu gostaria de saber. Beleza? Obrigado. Muito bem. Obrigado, senador. Mais uma vez, é um parceiro nosso aqui da Freilógica. Quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. O importante é a passada aqui, conversar. E é um senador que está sempre disponível, à nossa disposição, quando envolve Freilógica. É um amigo nosso. Obrigado, senador, e sempre à disposição. Só um espaço para... Vamos passar agora para falar o nosso deputado Fernando Mineiro, que eu tive o prazer de bater um papo no seu gabinete, trocamos ideias lá. Lá ele filiou-se a Freilógica, estava junto lá também a Neinfra, né? A Valesca, estava também o Igor, e nós saímos de lá com a boa impressão da sua maneira de pessoa simples e atuante. É um prazer tê-lo conosco. Então, primeiro eu quero já adiantar que vou fazer uma coisa indelicada, falar e sair, porque eu coordeno o núcleo de educação, está tendo uma reunião agora de definição de pauta na Comissão de Educação, e nós estamos na iminência de votar o Plano Nacional de Educação. E tem tudo a ver com essa discussão aqui, porque um assunto decorrente do debate do Plano Nacional de Educação é a apresentação de um PLP sobre infraestrutura nas escolas. Então, pela primeira vez, nós teremos no Brasil um projeto que vai tratar exclusivamente, presidente, da questão da infraestrutura e da valorização do magistério nos próximos anos. O Plano Nacional de Educação é de 10 anos e não adianta pensar em educação sem pensar na questão da infraestrutura, né? Então eu tenho que sair para poder acompanhar. Mas eu gostaria aqui só de reforçar duas coisas. Eu, ao contrário do senador, sou muito otimista, viu, com o país, né? Principalmente quando a gente vê aquele gráfico ali que tem uma retomada dos investimentos do Brasil. O que nós temos que trabalhar é que essa retomada não haja retrocesso nessa retomada, né? Nós precisamos alavancar, né, avançar nessa retomada, né? E acho que o governo tem feito uma série de ações importantes, inclusive via BNDES, para
parcerias com o setor privado para viabilizar, Igor, inclusive o volume de investimento do setor privado nessa questão dos recursos que estão aplicados à infraestrutura. E tem grandes ações aí. E acho que uma questão central é quebrar a fragmentação da gestão pública. Nós precisamos trabalhar. A gestão pública no Brasil é fragmentada, cada um no seu quadrado, não dialogam, às vezes nem dentro dos ministérios dialogam com os projetos. Não é? É um Estado que foi montado e criado para viver em caixinhas. E nós precisamos pensar de outra maneira, porque senão nós não vamos dar um salto tão falado e tão desejado da questão da infraestrutura. Nesse sentido, a questão da integração é fundamental. Eu gostaria de sugerir, presidente, se ainda não foi feita, a minha primeira reunião aqui, estou chegando agora, que a gente convidasse para um café da manhã o ministro Rui Costa ou alguém representando a Miriam para apresentar a questão do PAC. Se não foi feito, acho que é fundamental apresentar para essa frente, para os parlamentares, o andamento do PAC no Brasil. Quais são as perspectivas, o balanço do PAC. Eu acho decisivo, porque é o PAC que é o, digamos assim, o programa indutor do desenvolvimento do Brasil e da infraestrutura. Não tem obra relevante de infraestrutura no Brasil fora do PAC. Então, para não ficar cada setor discutindo a abordagem, eu acho que era importante, presidente, se nós pudermos terminar esse ano a ação da frente, não sei se aqui ou em outro ambiente, apresentando a questão do PAC, eu acho que faria muito bem ao Brasil, para a gente poder avaliar o que andou, quais são os gargalhos, quais são as perspectivas que temos. Então, queria deixar essa sugestão, tá, meu presidente, dizer que, lamentavelmente, vou ter que sair, mas também, porque hoje é dia de corre-corre, vocês estão sabendo aí, a pauta já está truando aqui, né? Aliás, aqui não tem dia que não seja de corre-corre, né? Faz parte, porque aqui, como se diz, representa a sociedade, né? Então, foi a sociedade que nos escolheu, com todos os nossos potenciais, com todos os nossos defeitos, para estar representando aqui. Então, é disputa permanente aqui. Então, a gente tem que correr lá. Tá bom, presidente? É isso. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos aí a sua presença e gostaríamos de contar com mais vezes aqui, né, como nós combinamos lá na visita que fizemos no seu gabinete. A sugestão sua é válida e nós já estamos fazendo por parte, né? A agência da NTT, por exemplo, que está aqui, já participamos de algumas reuniões juntos, as demais agências, a ANTAC já teve 2 vezes aqui também, e contatos que nós temos com o governo, mas a sua sugestão reforça para nós agilizarmos aí com o ministro. Já teve aqui o ministro de Portos, né, que alavancado, inclusive, pelo setor portuário, através da IBL Gesualdo, e esse é o nosso trabalho, é colocar a Freilógia à disposição para ajudar nos contatos com todos vocês, os senadores e deputados, para fazer que a coisa aconteça, porque o tempo anda rápido, né? E nós temos pouco tempo, não perdeu nada em termos de tempo. Mas está acatada a sua sugestão. Amanhã, inclusive, o ministro Rui Costa lançando a ordem civil para do Oeste. Eu vou adiantar para ele. Adianta que ele será convidado. Não, isso faz parte. Inclusive, nós temos pessoas da Freilógia lá, que faz parte lá, inclusive voluntários nossos, que se integram lá. Deputado Fernando, um abraço e volte sempre aí. Tá? Pediu também para falar agora. Acho que vou fazer o Fernando Diniz depois do Barbosa, tá? Bom dia. Vamos cumprimentar o deputado Edinho Bez e todos os analistas de infraestrutura aqui na figura do Igor Guerra. É uma honra para nós do Move Infra ter mais uma adesão ao Pacto de Infraestrutura. O Pacto pela Infraestrutura foi um esforço conjunto de 8 associações, Gesualdo assinou pela ABTP, para que o setor de infraestrutura apoie 4 pautas estratégicas antes do período eleitoral, né? A gente pretende, nesse esforço, que seja destravado aqui no Senado o PL 2373, que trata da modernização das legislações de concessões PPPs, que traz segurança jurídica, muito importante para o setor.
os projetos de lei complementar e projeto de lei que ampliam a autonomia financeira e orçamentária das agências reguladoras, para que essas agências reguladoras elas sejam cada vez mais fortes e atuem garantindo a regulação de serviços de concessão. E também esse Pacto pela Infraestrutura defende as novas regras de licenciamento ambiental, que eu vi ele também presente na agenda da Fremloj. Nós temos aqui a questão dos vetos, né, da derrubada ou não dos vetos, a questão da medida provisória que o governo encaminhou para o Congresso e vence em dezembro, e também um projeto de lei que foi encaminhado pelo governo. E a gente pretende que essa discussão ela tenha um bom termo, né, porque é muito importante que haja um licenciamento ambiental claro, com regras claras. Muitas das coisas que estão nesse projeto de lei, que foi sancionado com vetos, já são praticados nos estados de forma e dá muito certo, como a LAC em determinados empreendimentos, a dispensa de licenciamento em determinadas situações, como o caso de dragagem de manutenção. Para nós é muito importante que os rios tenham uma dragagem de manutenção para que as hidrovias funcionem no Brasil. E, por último, o quarto ponto é a proteção a infraestruturas críticas. É uma pauta de segurança pública, né? A segurança pública ela se tornou um tema muito relevante para o setor. A criminalidade tem afetado investimentos, tem afetado a prestação de serviços, né, de infraestrutura, como mobilidade urbana, e é importante para garantir a segurança dos usuários, que são os brasileiros em geral. Então, para nós é uma honra que a ANEINFRA esteja aderindo a esse pacto, pois é uma associação aí que congrega vários servidores excelentes. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com vários. E tem uma capilaridade muito grande no governo, como vocês mostraram, né? 1.000 servidores cedidos a vários órgãos. Para nós é muito importante que vocês juntem forças conosco para a aprovação e o andamento dessas pautas. A gente assina agora? Como é que vai ser? Falou. Assina com a caneta Fremloj e leva de brinde. Só um momento. Já estou sentando aqui, só para eu precisar aqui, para melhorar a foto. Peraí, Radvan, Como é diferente? Vamos lá. Esse momento é importante, só um momento, gente. Olhando para mim agora aqui, por favor. Puxa a barriga, Dinho. Beleza. Primeiro aqui. Agora. Vamos lá. Dinho, aqui, ó. Aqui. Olhando para mim agora aqui, por favor. Aí, eu falei que ela tá aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver. Pera aí, gente, fica uma foto. Agora, vai aqui. Virou solenidade. Uma ideia já para a gente fazer. Obrigado. Barbosa, você está com muita pressa? Você espera mais um pouquinho? Essa urgência na insista, reunião do Conselho Diretor.
Então você vai, com a palavra, nosso colega, grande colega, de vários mandatos aqui conosco, e aproveitar para agradecer mais uma vez a parceria Barbosa e transmite lá ao nosso presidente da MTU, que já disse a ele pessoalmente que nós estamos à inteira disposição, somos parceiros. Mas bom dia a todos. Primeiro eu queria cumprimentar o trabalho que a Frinloge desenvolve sob a liderança do presidente Wellington, senador, e muito bem desenvolvida por você, Edinho, através de todos os vice-presidentes e todos aqueles que fazem parte do IBL. Cumprimentar a NEINFRA, o Igor, seja fundamental o papel da infraestrutura nesse país como instrumento de destravar aquilo que todos nós sonhamos, que é o desenvolvimento. E acho que a Frinloge e a NEINFRA, na fala da Cristiane, queria muito mais fortalecer, Igor, o papel que a Frinloge, a NEINFRA e as instituições têm nesse momento do Brasil. O senador colocou aqui, o deputado que também fez uso da palavra, acabou justificando a participação do governo, mas independente de a polarização que a gente enfrenta, o que é importante que todos nós, e principalmente IBL, a NEINFRA, para citar duas instituições, tem o papel, é que a gente precisa nesse país ter políticas de Estado. É fundamental, ou seja, não há a mínima possibilidade de pensar em infraestrutura, falava com a Liliane aqui, do setor de eletromobilidade, em 4 anos. Então, ou seja, parabéns ao ministro, ao governo, pela criação da Secretaria Nacional de Eletromobilidade. Por que isso? Porque proporciona a perspectiva, Igor, da gente ter políticas de curto, médio e longo prazo. Eu fui o único cargo público que não foi eletivo, eu fui secretário de Turismo de Goiás, o melhor cargo que tive na vida, Cristiane. E eu encontrava com o secretário de Infraestrutura Turística ontem num restaurante. Ele me dizia, Barbosa, na sua época, 95% dos recursos do Ministério eram para políticas públicas de turismo. Hoje, minto, 92%. Hoje, 95% são emendas parlamentares. Então, nada contra a atividade parlamentar, pelo contrário, é soberana, tem mandato popular, mas como se dirigir uma política pública com 5% do orçamento? Depende do humor da deputada Rebeca, do deputado Barbosa, da deputada Liliane, de qual emenda que vai pôr esse ano para esperar para poder executar. Então, e estou falando isso não é no sentido de crítica, mas no sentido de fazer, Igor, um apelo. É fundamental que vocês, 1000 servidores, e concordo com a Cristiane, servidor é servidor por vocação, que possam cada vez mais influenciar, dirigir boas políticas públicas, traçar planos de curto, médio e longo prazo, para que esse país que tem todas as condições imagináveis, ou seja, nós temos o clima mais definido desse mundo, nós temos a maior reserva de água doce do mundo, nós temos a maior reserva de mineração, nós temos as praias mais lindas, nós temos solos férteis, nós temos uma diversidade de economia que país nenhum do mundo tem. Então, é fundamental que vocês, que estão infiltrados, no bom sentido, em todos os órgãos da política de infraestrutura do país, possa, com o apoio da Frinloge, com o apoio de movimentos como o Fernando dirige, fazer com que a gente tenha perspectiva de efetivamente traçar paralelo à discussão do curto prazo, que é fundamental, e isso é que move a política eleitoral, porque a cada 2 anos uma eleição, mas, paralelo a isso, de que a gente não perca a capacidade de dar continuidade a políticas públicas que venham ao encontro daquilo que verdadeiramente a sociedade precisa. Criar uma Secretaria Nacional de Eletromobilidade não dá nenhum voto, mas dá uma perspectiva a 40 milhões de usuários de transporte público coletivo diários
de poder, né, imaginar que o governo está plantando uma semente que amanhã, depois ou depois da manhã, possam fazer com que a gente reverta a matriz energética do país, proporcionando maior preservação, melhor equilíbrio, do ecossistema. Então, parabéns à Neinfra. Não preciso dizer do carinho, do respeito e da admiração que tenho por você, Igor. E acho que você tem muito futuro, apesar de já ter muito passado, mas que você possa efetivamente fazer com que o mandato que vocês da diretoria da Infra têm, com o apoio, a simpatia, o respeito que você tem hoje do ministro Mauro Barbosa, do deputado Edinho, do senador Wellington, que você, com o apoio do IBL, de que você possa efetivamente fazer com que esses 1.000 servidores possam efetivamente compreender o papel de que é mais do que analista de gestão de infraestrutura, de que é proporcionar e ter a capacidade de influenciar nos diversos órgãos que trabalham em políticas públicas que venham ao encontro daquilo que a sociedade brasileira espera de todos nós. Então, me desculpa, pela rapidez, por isso fiz questão de poder fazer uma breve intervenção, Edinho, mas que Deus o abençoe e que tenha muito sucesso a Frenlógica. Muito obrigado. Só para você deu uma, como dizia meu pai, uma cutucadinha aqui, apesar do passado do Igor, dizer que é o passado presente que vai garantir o futuro. Mas vamos passar. É isso aí. Você quer filosofar mais um pouquinho? Tá bom. É que o Barbosa, acima de tudo, é um amigo da gente, né? Então a gente tem essa liberdade. Obrigado, Barbosa, pela presença aqui à disposição. Vamos passar, então, a palavra agora para o Tetsu, que é o diretor de políticas setoriais, planejamentos e inovação do Ministério de Portos, com quem nós já conversamos várias vezes. Você já esteve aqui, trocamos ideias sobre isso, sobre hidrovias, sobre uma série de atuações do Ministério de Portos. Recomendação ao nosso querido ministro lá. Obrigado, deputado Edinho. Bom dia a todas e a todos. Então, quero saudar aqui a Frenlógica, o IBL, os amigos aqui presentes, o Gesualdo, o Edeon, representando o setor privado, os colegas também de carreira e de Aneinfra. Nossa sempre, presidente Valesca, nosso presidente com passado, presente e grande futuro, Igor, e os diretores. Tive a satisfação também de compor a diretoria por 3 gestões, então é uma satisfação muito grande reencontrá-los. Deputado Edinho, demais colegas, querida Liliane também, nós temos uma janela de oportunidade maravilhosa que está diante de nós. Eu não digo mais nem janela, Uzeda, já é um portal de oportunidades. Vejam só, e isso graças ao trabalho legislativo desta casa. Nós temos no Brasil legislações altamente modernas, Gesualdo, referentes a mercado de créditos de carbono, referentes a combustível do futuro, lei do hidrogênio de baixo carbono, a lei do programa de aceleração da transição energética. Ou seja, é todo um conjunto que permite à nossa infraestrutura inovar de maneira nunca antes imaginada. E por quê? Tudo isso se encontra nas pautas de mudança climática, transição energética, inovação, capacitação, formação de novos profissionais para a infraestrutura, todas as áreas, não só de transportes. Como bem disse o senador Jaime, nós precisamos de mais pessoas capacitadas e formadas, sendo que agora sobre uma nova base, que é a base dessa visão moderna e desse futuro de Brasil e de planeta. Então, para ser bastante breve, eu parabenizo pela iniciativa do Pacto pela Infraestrutura, lembrando que essa infraestrutura ela está em grande transformação, Gesualdo, justamente porque as pautas que são comuns são desafiadoras em âmbito global. Então, em função disso, eu faço um apelo para que nós consigamos, de maneira irmanada, viu, Cristiane? De maneira, digamos assim, olhando para a mesma direção, perenizarmos as políticas públicas de nossa infraestrutura, qualquer que seja o setor. Não podemos, como disse o deputado Barbosa, reinventar o Brasil a cada 4 anos. Isso é impraticável, ineficaz
e nos paralisa. Então, independentemente de gestão, de abordagem, nós temos que ter esse pacto entre nós, profissionais do setor público, profissionais do setor privado, todos brasileiros aqui. Temos que perenizar as políticas públicas em prol da infraestrutura, porque nós já estamos sendo cobrados por isso. Temos mandatos internacionais, de organismos internacionais, dos quais nós somos co-signatários. Lembro, por exemplo, a ICAO e a IMO. Setor de transporte aéreo, civil, setor de transporte marítimo internacional. Nós temos que cumprir esses mandatos, que são de redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, essa pauta está dada, Uzeda. Nós temos capacidade, competência, pessoas, digamos assim, engajadas, um Congresso moderno, porque pensa pautas altamente desafiadoras e inovadoras, até para defender um projeto de lei, Carley, você tem que entender do que ele trata. Então, imagina, fazer uma nota técnica, um parecer jurídico ou técnico, para você colocar em votação sobre mercado de carbono, tecnologias inovadoras, inteligência artificial, não é fácil. Mas nós estamos aqui para ajudar, para colaborar e para, principalmente, participar como brasileiros e como pessoas engajadas nessa visão de futuro. Agradeço mais uma vez e ficamos à disposição, deputado Edinho, obrigado. Viva sempre nossa Santa Catarina, eu me considero um florianopolitano, não é por adoção. Fiz meu mestrado na UFSC, né, tenho muitos amigos lá, adoro ali, né, toda aquela, tanto o litoral norte como o litoral sul. Visitei cada uma daquelas praiazinhas e aquela ponte que o senhor ajudou a fazer, a gente também tem ela na memória. Então, parabéns, viu? Gesualdo, nosso presidente do IBL, gostaria de se manifestar. Eu só gostaria de me desculpar, mas eu vou ter que atender uma outra agenda agora, mas pelo IBL a diretora executiva continua aqui, a Rebeca. Eu só queria complementar, que infraestrutura também se faz com inovação, sobretudo com a inovação hoje, né, nesses desafios do mundo, e não podemos também esquecer a infraestrutura digital, que é tão necessária como as infraestruturas físicas que nós precisamos. Então, pessoal, agradeço a todos aí pela presença. Igor, parabéns, foi muito bom conhecer como funciona a Neinfra. Sem dúvida será uma parceira, já é uma parceira do IBL, mas vamos construir uma parceria com a BTP também, que eu acho que a gente tem muita coisa em comum aí para andar. Pessoal, muito obrigado, tenham todos aí um excelente restante aí de café, aos conselheiros também aqui presentes, Carley, Odeon, continue aí firmes. Mauro, um abraço, com licença, viu? Um abraço. Vamos ouvir agora a senhora Liliane, ela é coordenadora do setor elétrico, em especial na área nuclear do Ministério de Minas e Energia. Bom dia a todos, eu sou da área de planejamento energético do Ministério de Minas e Energia e já atuei na área de mineração, na área nuclear também. A área nuclear só deu uma murchada, né? Nós estamos lá lutando para reavivar a área nuclear. E agora o Ministério também está lançando essa nova Secretaria de Eletromobilidade, justamente para atender as demandas, né? Especialmente na parte de descarbonização. No planejamento energético, a gente trabalha justamente com essa visão de longo prazo. Nós trabalhamos no Plano Decenal de Expansão de Energia, que é o plano de médio prazo, e o Plano Nacional de Energia. Esse ano a gente está lançando o Plano Decenal de Expansão de Energia 2035 e o Plano Nacional de Energia 2055. E, mais recentemente, essa semana, na segunda-feira, nós lançamos o Plano Nacional de Transição Energética, um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí desde 2023 e que vem atender toda a demanda de transição energética da sociedade, né? Então, nesse plano, a gente trabalha tanto a parte de descarbonização da matriz energética, mas a gente também vê a parte da questão social da transição energética, que a gente entende que a transição não anda só junto com a descarbonização. A gente tem que tratar também da segurança energética para a gente garantir o fornecimento de energia para a população e a acessibilidade e a justiça energética, porque a gente ainda tem uma população que não tem acesso à energia firme, né, perene. E o planejamento energético, na nossa visão, vem atender a essa demanda de planejamento de longo prazo. A gente entende essa demanda importante de política de Estado que o país precisa, né? Nós estamos aqui reforçando lá no Ministério de Minas e Energia
esse trabalho de luta pela defesa da política de Estado, pelo planejamento, pelas políticas de longo prazo. O planejamento energético não trata só de energia, a gente também trata da transição de outros setores, como o setor mineral, como os minerais críticos para a transição energética. Então, a gente tenta ter uma visão sistêmica do planejamento como um todo. O setor, por exemplo, mineral, é um setor que ainda precisa do seu planejamento. A gente tem aí o último que foi feito, é o Plano Nacional de Mineração 2030, que foi feito há 20 anos atrás. A gente não tem um Plano Nacional de Mineração, pois é, a gente não teve a atualização desse Plano Nacional de Mineração. Então, a gente sabe que existem ainda setores que precisam muito da atuação do analista de infraestrutura e dessa nossa atuação com uma visão de Estado. Outros setores também precisam dessa visão de longo prazo, como é o setor mineral. E nós estamos lá no Ministério de Minas e Energia, cerca de 70% dos cargos de diretor são ocupados por analistas de infraestrutura. Dos cargos de coordenador e de coordenador geral, isso daí já vai para uns 90% dos cargos. Então, nós temos uma presença muito forte no Ministério na condução dessas políticas públicas do setor de energia, do setor de mineração e do setor de petróleo e gás. E lutando também para defender os assuntos que às vezes morrem um pouco, né? Essa questão que a gente estava falando muito aqui, do que é política de governo, o que é política de Estado. Às vezes, assuntos que são importantes para o Estado brasileiro, de vez em quando morrem um pouquinho. Por exemplo, o setor nuclear é um assunto que morreu um pouquinho, mas a gente está lá lutando para não deixar ele apagar, para não deixar ele morrer, para a gente não perder aquilo que a gente conseguiu, né? Porque a gente vê, como foi falado aqui também, que às vezes a conquista demora bastante, mas para a gente retroceder muito rápido. Então, nós também temos esse papel de defesa dos assuntos de Estado que são importantes para o Estado brasileiro, que são importantes para o desenvolvimento nacional, para não deixar esses assuntos evoluírem, né? Para não perder o que a gente conseguiu avançar ao longo do tempo. Obrigada. Só um segundinho, o Zé Roberto tem compromisso agora. Zé Roberto, ele vai só dar uma... Está dentro do tema que ela falou. É que ele tem uma audiência aqui. É importante para o presidente Wellington Fagundes e para a Frei Loja. Nós estamos, o presidente Wellington Fagundes, há 2 anos, está trabalhando, pedindo que no plano decenal de energia, dentro do plano existe o plano indicativo de construção de polidutos e oleodutos no Brasil, de estender a construção de um poliduto da região sudeste do Brasil para o Mato Grosso do Sul. Tivemos a satisfação de ver a presidente da Petrobras semana passada, lá na CNT, falar da possibilidade da Petrobras construir um poliduto de 2.030 quilômetros ligando o estado de São Paulo a Mato Grosso, Rondonópolis, Cuiabá e Sinop. Para quê? Com a transição energética, a ampliação de produção de biocombustíveis no centro-oeste, principalmente etanol de milho, um poliduto com uma valeta com 2 tubos, um tubo levando combustíveis minerais e outro tubo voltando trazendo biocombustíveis para exportação e abastecimento da região sudeste. Isso garantiria um desenvolvimento agrícola, agroindustrial muito grande para a região centro-oeste. Então, gostaria de pedir a você a importância e atenção da extensão da malha dutoviária brasileira para a região sudeste. A última vez que o Brasil construiu um poliduto aqui na região sudeste foi o OSBRA, no governo Fernando Henrique, viu, Zé Roberto? Você estava no Ministério de Minas e Energia. O Zé Roberto foi dirigente do Ministério de Minas e Energia. Foi construído um poliduto ligando a refinaria de Paulínia a Uberlândia, Goiânia, Goiânia, Brasília. Então, naquela época, foi feito esse empreendimento de polidutos aqui na região centro-oeste. Então, seria muito importante, sempre nesse pensamento de planejamento energético, de planejamento de logística para o país, Mauro, fazer esse empreendimento. Então, gostaria de pedir você atenção a esse aspecto, viu? E levar esse ambiente sempre nas suas reuniões, na sua coordenação. Muito obrigado. Zé Roberto, então. Desculpa aí, Zé.
Eu segurei que tem audiência. Obrigado, Zé Roberto. Desculpa, mas é porque é um projeto de grande envergadura, mais de 2 bilhões de dólares, e o Centro-Oeste brasileiro agradeceria se o Ministério de Minas e Energia priorizasse esse empreendimento do país. Bom dia a todos. Igor, obrigado aí pelo convite, Edinho, deputado Edinho. Edinho, eu acho que, como representante hoje do setor ferroviário presente aqui, falar que a associação, que criada recentemente, está começando a ser ampliada agora, com a participação de mais 5 empresas, já com os contratos assinados junto ao governo federal para desenvolvimento e implantação de ferrovias autorizadas no Brasil. Está aí o representante da NTT, né? E o meu compromisso é agora na NTT, viu? É o avanço lá com... É mais uma missão aí do time das ferrovias autorizadas junto à agência reguladora. Mas, Igor, eu quero parabenizar pelo trabalho seu, agradecer o apoio. O Igor tem sido, assim, um apoio muito grande através dos pares deles dentro de cada uma das instituições públicas, sabe? Principalmente aquelas onde a própria Abrafa, a Petrocity Ferrovias, né, vem debatendo, discutindo e avançando em alguns temas. Deputado Edinho, eu queria que, foi lembrado pelo Mauro, uma questão da portaria que, através do seu artigo 4º, né, obstaculou o avanço das debêntures incentivadas para as ferrovias autorizadas. Quando, em 2021, debatemos com o governo federal o avanço, né, a aprovação da lei, mas o avanço efetivo, tá, desse novo modelo, que é o modelo de ferrovias autorizadas, na nossa estruturação de financiamento, na nossa estruturação do funding, nós apresentamos naquela época ao ministro a possibilidade e o caminho, através de debêntures, para facilitar o avanço do investimento privado, né? É fácil fazer obra com recurso público, com recurso da União. Agora, você fazer uma obra quase que usurpando a função do governo, que a função do governo é construir infraestrutura. Isso é constitucional. Isso é constitucional. Houve, na realidade, a flexibilização com os portos, houve agora a flexibilização com as ferrovias. Então, a dificuldade nossa nesse momento é grande. São bilhões de investimentos. Mas mesmo com a dificuldade que vem sendo imposta por alguns setores, às vezes, né, do próprio governo, as ferrovias autorizadas estão avançando muito no sentido de ajudar no crescimento do grid ferroviário nacional. Nós pensamos o seguinte, entendemos que infraestrutura forte, país grande. O país é do tamanho da sua infraestrutura. Então, Igor, obrigado mais uma vez pelo apoio. Quero falar para você que nós acabamos de receber todas as declarações de utilidade pública, a primeira ferrovia autorizada a ter todas as declarações de utilidade pública. Ontem nós estivemos em Lusiânia, apresentando aos municípios do entorno de Brasília o Porto Seco de Brasília, já numa área desapropriada, uma área já com DUP, DUPADA, né, para que a gente possa estar avançando efetivamente para o lançamento. Lançamos Mara Rosa, tivemos a oportunidade de estar em Mara Rosa no mês passado, com a delegada Adriana Arcossi, com o prefeito, com os prefeitos do entorno também lançando. Então, olha, essa atividade de vocês é fundamental. Eu fui servidor público durante 32 anos, fui gestor público em Brasília durante muitos anos. Tá? Tive a oportunidade de gerir o Ministério de Minas e Energia, fui diretor do Inmetro, fui chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal. Então, quer dizer, tivemos nossa missão aí e agora estamos no setor privado dando a nossa contribuição. E quero deixar registrado aqui o apoio da Frenlog, a importância da Frenlog para esses debates, viu, deputado? Olha, o apoio de vocês tem sido fundamental para que a gente possa estar efetivamente, como agora, já iniciando o debate com o DENIT, com os DRs de Brasília e de Goiás, com as prefeituras, discutindo, na realidade, as interferências nas rodovias, nas estradas municipais, nas rodovias estaduais e federais, para passarmos com a EF 355, que vai ser a primeira ferrovia da Petrocity a ser implantada, ligando Brasília a Mara Rosa até onde chegará a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste e também a Norte-Sul, que já está instalada e operando.
Muito obrigado aí pelo espaço, pelo apoio, tá? Bom dia a vocês, tudo de bom. Zé Roberto, nós também agradecemos aí a parceria e é um tema que interessa ao país. São assuntos que, eu repito, é para ontem esse negócio, né? E parabéns pela competência, pela sua experiência, que pode colaborar muito também com a Freilógia e com o Brasil. Tamo juntos. Um abraço ao nosso senador Zequinha lá. Obrigado por ter vindo. O nosso sempre competente amigo, conhecedor da área, principalmente aí no agronegócio, na hidrovias, né? O nosso querido Edeon, com a palavra. Desculpa, você pediu antes, mas o pessoal está dizendo que tem compromisso. Eu não vou dar bom dia agora, porque já estamos quase boa tarde, né? Para nós, da AproSoja, do Movimento Prologística, e como conselheiro do IBL, gostaria de louvar o trabalho que é feito pela ANEINFRA, porque ser voluntário no Brasil é uma das coisas mais difíceis que tem, né? É muito difícil. Primeiro que a primeira pergunta é, o que você quer, né? Então eu acho que essa colaboração que vocês estão prestando à infraestrutura brasileira é louvável. A segunda coisa que eu gostei muito de ter presente aqui a Cristiane, da Ana e a Liliane, porque vocês tocaram, principalmente a Cristiane, tocou num assunto muito importante que para nós é extremamente importante, que são as hidrovias. O agronegócio, as margens de lucro no agronegócio são muito pequenas. Então, o custo do frete impacta demais. Então, se a gente pudesse canalizar toda a produção pela hidrovia, seria o ideal. E poucas vezes a gente ouviu na ANA a questão de hidrovias, né? Eu acompanho, eu sou do tempo do Ney Maranhão, né? Que a gente já vinha falando sobre isso, sobre hidrovia, e pegando no pé dele, e ele dizendo que aqui vai ser hidrovia, ali não vai ser, aqui vai ser, ali não vai ser. E o que a gente vê é que o setor hidroviário ele tem um grande trabalho, uma grande contribuição a ser dada ao Brasil, por ser exatamente o menor custo, né? Nos países mais desenvolvidos, ele é 30% do frete rodoviário. Aqui no Brasil, por enquanto, nós estamos em 42%, 43% do frete rodoviário. No Tapajós e no Madeira. Então, nós precisamos investir mais nisso. Nós precisamos dar condição a isso. E aí entra a Liliane, que está no Ministério de Minas e Energia, e obviamente você deve estar muito ligada também à EPE, né? Onde há um tempo atrás, no plano decenal, apareciam vários projetos de hidrelétricas no Rio Tocantins. E ultimamente eu fiz uma consulta ao plano decenal e várias sumiram. E eu gostaria de saber por que sumiram, né? Então, se for possível, eu gostaria de marcar com você lá no Ministério de Minas e Energia para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu estou acompanhando de perto os estudos da concessão do serviço hidroviário da hidrovia do Tocantins. E é fundamental para aquela hidrovia a questão dos barramentos que vão, no futuro, serem construídos, né? Então, nós precisamos muito do trabalho de vocês também. Muito obrigado a todos. Um abraço muito grande a meu amigo Tetsu, parceiro do DTE.
O Zeda aqui é outro parceiro que nós temos aqui, ocupou funções importantes na NTT. Quem já foi continua sendo. A amizade que tem lá, ex-presidente da NEINFRA, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Edinho. Bom dia a todos. Gostaria de saudar os parlamentares. E engenheiro também, especialista. Eu costumo guardar essa informação, porque eu sou um cara modesto. Edinho, mais uma vez, uma satisfação estar aqui com você. Um grande líder da Frenlog, o principal executivo. Sem você, a Frenlog não vai para frente, cara. Então, estamos juntos aqui. Sabe que sempre que você precisa, você aciona a NEINFRA corresponde. Você faz parte do... Muito obrigado. Bom, hoje, inclusive, eu fui citado na NTT, eu estou indo para... Ela mencionou algumas vezes, a Liliane, nossa colega, sobre energia nuclear. Eu estou indo para a empresa ENBPar, que veio substituir, né, eu estava aguardando que eles, o Diário Oficial publicar. Publicou agora, pode estar público. Eu vou ser o chefe da assessoria do diretor financeiro de lá, o Casado. Mas, voltando aqui, saudando, no nome de Edinho, todos os parlamentares que estiveram aqui, sociedade civil organizada, os executivos que ainda estão aqui, que já estiveram, naturalmente, nossos colegas de carreira, que também são autoridades do executivo, né? Até fazer um pequeno recorte do que a Lili permite a intimidade, né? Colega de muitos anos. Faltou mencionar que também lá, além dos 70% dos diretores e 90% dos coordenadores gerais, nós temos 2 secretários nacionais do Ministério de Minas e Energia. E a nossa carreira vem tendo secretários nacionais, secretários executivos. Já tivemos, inclusive, secretário executivo da Segov, atual SRI, e da própria Casa Civil, sem falar de 2 ministros, para fechar com ministros. Né? Então, notadamente, é uma carreira que tem uma grande penetração na infraestrutura e temos 2 destaques para fazer hoje. Na verdade, um destaque desdobrado em vários. Nós também começamos a atuar agora em ministérios que não têm a finalidade de infraestrutura, mas que precisa muito da infraestrutura pelo seu intermédio. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Muito embora o turismo e esporte já tinham experimentado tanto o êxito da entrada dos analistas lá, que hoje a estrutura regimental desses 2 ministérios, esporte e turismo, foi incrementada com áreas específicas para infraestrutura. Na Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, nós temos a Diretoria de Infraestrutura, e no Ministério do Turismo temos a Secretaria Nacional de Infraestrutura. Bom, saudado a todos, feito esse primeiro destaque, eu vou agora puxar a brasa para a nossa sardinha. Quero me deter à NEINFRA. A NEINFRA Valesca, que inclusive vai agora fazer uma comemoração de aniversário. Quantos anos? 17 anos, ou seja, já não é mais um bebê. Então, sexta-feira agora vão fazer 17 anos. Ela vem amadurecendo. Já começando a ficar rebelde. E eu fico muito grato de ter me dado a palavra, porque eu não podia perder a oportunidade de dizer o seguinte: o Igor, presidente atual da NEINFRA, ele já foi 3 vezes vice-presidente. A primeira vez ele aceitou o meu convite para ser o meu vice-presidente à época. Depois, em uma das gestões, cujo presidente foi o Samuel... E nessa gestão você me colocou na... Sim, sem dúvida. Depois de negar vários convites, você... fui lá seduzindo, porque ela era uma das nossas melhores soldadas aqui do Congresso. Sempre foi. Tanto que hoje ocupa a vice-presidente de engajamento. E é muito ótimo. Foi em 2017. Bom, enfim, na gestão do Samuel e Igor, vice-presidente, eles me honraram com o título de presidente de honra da NEINFRA. Só que agora, o presidente Igor, ele me faz sombra, porque depois de 3 mandatos de vice-presidente e atual vice-presidente, eu falo com muito orgulho, Igor, satisfação e admiração. Não há a menor dúvida que o sindicato veio evoluindo e hoje ele se encontra no ápice graças a você, meu amigo. Que eu tenho dito, comecei a dizer isso este ano e reitero aqui agora de forma pública, o melhor presidente que a NEINFRA já teve. Mas isso, é isso que eu ia falar, mas isso se deve também, por exemplo, à grande passagem da nossa presidenta Valesca, que eu tive a satisfação também de trazê-la aqui para o time. Mas, enfim,
tudo isso que eu falei, eu gostaria que, se pudesse guardar só uma coisa, que guardasse essa profunda admiração que eu tenho por você e o orgulho de estar fazendo parte do seu time e estar sendo liderado por um brilhante presidente. Valeu, Zeda. O Zeda, de vez em quando, está aqui conosco, né? Nos encontramos por aí, conversamos. Era mais a NTT. Mas ele é do quadro, faz parte dos 1000 aí, então ele completa. Vamos ouvir, então, o nosso, que está escrito aqui. Desculpa aí demorar um pouquinho, Carley, porque a gente prioriza os convidados primeiro, né? Então, o Carley e depois a nossa secretária executiva, Rebeca. Obrigado, Edinho. Mas esse café da manhã é para isso mesmo, para a gente ouvir, né? A gente ouvir os convidados e, porventura, colocar alguma coisa que a gente possa contribuir. Mas eu, rapidamente, gostaria de apenas parafrasear aqui o nosso decano, nosso conselheiro do IBL, Deon, né, da satisfação de ter a NEINFRA no IBL. Né? Eu participei no evento do Movinfra, né, onde o Movinfra trouxe o Marcos Lisboa, e ele fala ele é bastante na linha do Jaime Bagatli, né? Mas tem uma frase que ele me deixa... Por que o Brasil às vezes não dá certo? Tem muita gente dando opinião, né? Numa construção não tem muita opinião. Quanto saco de cimento vai numa pilastra? Quanto tem que ir, o engenheiro calcula, né? E às vezes na política pública tem muita gente dando opinião demais sem a tecnicidade, né? Sem saber. A decisão é política, ok, né? A gente vive num país democrático, republicano, é política. Mas ela deve ser embasada pela técnica. Ela deve ser calculada, né? Caminho A, caminho B, caminho C, né? Todos os caminhos devem ser, senão a gente anda às escuras, anda numa picada, né? E eu acho que o mundo já andou bastante, né? Já não precisa mais experimentar muita coisa, já tem muita coisa a ser estudada, sim, e calculada, né? Então, eu não vou me delongar muito, só dizer que é uma satisfação tê-los, né, no IBL. Eu acho que, como o Edon falou, o voluntariado é muito difícil no Brasil, né? Não sei se é no mundo inteiro, mas no Brasil é muito difícil, né? Porque às vezes você toma seu tempo particular, né, para estar fazendo coisas em benefício da coletividade. Por isso que a gente honra muito mais essa parceria ainda, né, por ter essa... E eu acho que a gente, como iniciativa privada, o IBL ela tem essa função de a gente trazer a vivência do privado, né, juntar com a técnica do que pode ser e também com a questão legal, ambiental, para onde a gente está caminhando, né, o que dá para fazer, né, para trazer para o parlamento caminhos já testados, né, caminhos calculados. Eu acho que isso é o importante, né? Senão a gente fica muito no achismo e aí cada um acha o que quiser, né? Eu acho que o Grêmio é o melhor time do mundo e muito dificilmente vocês vão conseguir me provar que não. Que pese as estatísticas, né? Os dados não são considerados nesse momento, né? Assim, o sentimento. Então, obrigado, Igor, obrigado a todos vocês da NEINFRA por fazer parte desse movimento. Eu acho que quando vocês falam aí de projeto de país, né, isso soa como música para os ouvidos da iniciativa privada, principalmente para estrutura, que é de longo prazo. Não dá para ter, cada 4 anos, um caminho diferente. Obrigado. Você pode ficar aí, mas só para fazer uma referência aí, a Rebeca é nossa executiva do IBL. Nós já repetimos várias vezes que é o IBL, Instituto Brasileiro de Estudar, Sustentação Técnica e outros aqui para nós. Então, com a palavra, a nossa secretária executiva. Obrigada, deputado Edinho. Gente, eu acho que, na verdade, assim, faça as palavras do Carley, do doutor Edeon, as minhas palavras, mais um fechamento aqui. Na verdade, cumprimentar a NEINFRA, desde o meu início como diretora do IBL, em início de agosto. Vocês me receberam muito bem, assim, me deram um suporte em muitas iniciativas aqui, especialmente o Igor.
já nos reunimos com Valesca, Liliane, foi assim, é muito bom poder contar com o trabalho, a doação de vocês para a infraestrutura brasileira. É isso que o Carley estava falando aqui, são iniciativas que somam os esforços em prol de infraestrutura no Brasil. Então, esse tipo de iniciativa é assim essencial para o desenvolvimento do país e fortalecer as carreiras de Estado, né, para que mantenha a continuidade das políticas públicas. Eu acho que é essencial para que tenha, de fato, um trabalho qualificado, um trabalho de arcabouço técnico que seja alimentado, que não seja perdido. É claro que com as limitações, né, na ponta da política estarem sendo os dirigentes eleitos, mas a carreira de Estado dá todo esse suporte e continuidade, então é essencial e é muito, eu acho que deveria ser exemplo o trabalho de vocês como analistas de infraestrutura, exemplo para tantas outras carreiras, exemplo de engajamento, exemplo de compromisso com a atividade fim que vocês desempenham, assim. É muito bonito de ver e eu, pelo IBL, vejo na prática, né, essa doação, essa seriedade do trabalho. Então, assim, o IBL está à disposição para fortalecer esse trabalho em parceria de articular, né? Então, de articular para que, no fim, a sociedade e o país vejam resultados concretos desse trabalho que a gente faz, né, fortalecendo a Frenlog. Então, assim, como o Igor falou, temos agora no IBL um comitê técnico regulatório e a NEINFRA faz parte do comitê formalmente. E temos aí agora um planejamento para 2026 para a gente estar aprofundando esse trabalho, né? Para a gente conseguir repercutir dentro do IBL as 8 câmaras temáticas da Frenlog, para que sim possam sentir, perceber e usufruir desse trabalho tão qualificado que a gente pode oferecer, né, aqui para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Toda quarta-feira a gente faz um café da manhã aqui na Frenlog. Desde o início do semestre, os cafés são temáticos, repercutindo as câmaras temáticas da Frenlog. Isso tende a continuar a partir do ano que vem, mas esse ano a gente já está chegando no final do ano em que a gente tem agora um evento, até a capital, formalmente a capital brasileira vai para Belém. Então a gente tem que ajustar o calendário, talvez, eu não sei se a gente vai continuar com toda quarta-feira agora em novembro, né? Mas acho que foram muitos cafés de alto nível de discussões aqui nessa mesa, né? O deputado Edinho aqui presente, coordenando alto nível, né? Então, assim, a gente tende a continuar, vamos só ver a questão do recesso branco que vai ter, né, na casa, né, em Brasília, nas próximas semanas, mas ainda temos confirmado o café da semana que vem, que vai ser sobre portos secos. E aí, acho que nas 2 outras semanas eu vou conversar com o deputado Edinho, a gente talvez não faça, mas por um ótimo motivo, porque a Frenlog vai participar institucionalmente da COP30, dentro da Green Zone, no espaço da CNT, então vai ser também algo muito relevante para estar discutindo infraestrutura, hidrovia e tudo que permeia os temas mais importantes aqui no Congresso Nacional. Então, é isso. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Exatamente. Tem um seminário de cerealistas no Mato Grosso, agora em novembro, né, da SEBRA, dia 26 de novembro. Então, o deputado Edinho estará lá representando a Frenlog. Eu acho que o senador também vai na abertura. Então, assim, é um trabalho constante, que não para, com muitas frentes. E a gente está aqui para dar esse suporte, não é? Para que tudo aconteça. Obrigada, contem com a gente. Bom, antes de encerrar, só complementando esse evento que a nossa secretária Rebeca lembrou, dia 26 nós temos um encontro grande, o 3º seminário de cerealistas do Brasil. Você tem uma ideia, está confirmado 4 governadores, né, o Tarcísio de São Paulo, o Mauro Mendes de Mato Grosso, o Ronaldo Caiado, o Ratinho ainda não havia sido confirmado, mas foi convidado. E o presidente do Paraguai. É um evento assim, muito importante, que todos são convidados. Nós estaremos lá e iremos falar
no evento representando a Freilógia. Mas a Marinha, gostaríamos que a Marinha, nossa deputada, nossa parceira, colaboradora, nós dois temos 6 mandatos juntos aqui no Congresso Nacional, e ela trabalhou bem juntos, né? Nós somos de trabalhar, de agir, de fazer a coisa acontecer, e não temos hora. Obviamente que se respeita o sábado, domingo, mas numa excepcionalidade não tem frescura. É para atender, né, Marinha? Só cumprimentar a todos e dizer que realmente essa integração, né, possibilitada pela Freilógia, pelo IBL, faz, né, Carley, que as coisas aconteçam. É ouvir, identificar as demandas e consolidar as ações para soluções em conjunto. Então, Igor, eu fico muito feliz, você e Valesca junto. Falava agora para ela fez um trabalho de base, eu acho que foi fundamental para todos os profissionais, e aí tem que ter uma continuidade, né? Então, passado e presente, eles se juntam para o futuro. É assim que eu entendo. Então, eu acredito muito que o senador Wellington Fagundes tem feito esse papel, né, junto, como presidente da Freilógia, e o Edinho aqui está constantemente junto com vocês. O Igor tem participado, né, Igor, de todas as pautas. Isso faz com que a gente fique feliz, sabe? Estou vendo essa juventude toda aqui, né, o Tesla, a Cristiane, a Gislaine. Então, é momento da gente poder acreditar, né, Edeon? Mesmo quando a gente olha que algumas ações não estão no plano, mas o diálogo faz com que a gente verifique o que está acontecendo, retome, inclua, né? Eu acho que é isso, Edinho. Então, parabéns, e que a gente possa ser um instrumento de desenvolvimento e de inclusão social, porque é um país gigante, né? Nós que somos da Amazônia, da região norte, e agora do Centro-Oeste, com o Wellington Fagundes, né, Mauro? A gente tem essa missão de olhar os Brasis, mas acreditar que todos nós temos o direito e a necessidade de uma infraestrutura adequada em todas as áreas, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, eu fico feliz da gente se reencontrar aqui. Obrigada, Edinho. Só encerrando, dizendo que o país, bom, primeiro agradecendo mais uma vez a todos, esse café independente do tema, porque nossa aqui é logística e infraestrutura. Cada um dos presentes aqui tem uma carona no meio aqui, se quiser falar algo parecido, independente do tema do café. Todos estão convidados, né? Inclusive a Ana, que é a primeira vez do café, né? Que está vindo aqui, mas tudo na vida tem a primeira vez. Se gostou, por favor, venha sempre. Aí conosco será bem-vinda. Obrigado a todos e encerro dizendo, o país, e a frase não é minha, também copio muita coisa boa, né? O país que não investe em infraestrutura jamais vai corresponder com o seu potencial. Um abraço e um bom dia a todos. Até a próxima. Parabéns, Igor. Valeu.